Henry Cavill não abandonou o papel do Geralt por conta do Superman. Eu preparei um dossiê aqui, analisando entrevistas do ator desde o começo do anúncio da série, quando ele nem estava escalado como Geralt, pra gente entender o real motivo da saída dele, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é pra gente ver quem realmente foi o culpado da saída do Henry Cavill de The Witcher, né, do papel de Geralt aí, porque o anúncio de que ele sairia do papel de Geralt na quarta temporada veio uma semana depois dele anunciar que estaria retornando como Superman, então realmente pareceu que as duas coisas estavam diretamente conectadas. É claro que o Superman pode ter alguma pequena influência nisso, mas o verdadeiro motivo da saída dele é o fato da série não seguir os livros da forma que ele gostaria, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, né? Lembrando que eu peguei os links que estão na descrição do vídeo também, de diversas reportagens, começando por essa entrevista que ele deu ao IGN, quando a Netflix tinha anunciado a série de The Witcher, eles ainda não haviam escalado um Geralt. Essa entrevista, ela foi publicada pelo IGN em agosto de 2018. Would you fancy playing Geralt? Because Netflix are making a Witcher TV show. Absolutely. Yeah, that'd be an amazing role. Have you read the books? No, I haven't, the Polish books. The books are amazing. Aí mostra não somente a empolgação dele com os jogos, mas também a paixão dele em relação aos livros, né? Ele fala que os livros são muito bons e que a série vai adaptar tudo isso. Um mês depois, a Netflix anuncia o ator, né? Então é aquele negócio de o começo de um sonho, deu tudo certo. Aparentemente foi isso que aconteceu. E aí sim, Henry Cavill é anunciado como Geralt para a série de The Witcher, e não foi todo mundo que gostou. Eu lembro que na época muita gente pedia o Mads Mikkelsen no papel. A gente já estava começando com a oficina lá no Instagram, então deu para ver um pouquinho da reação. Claro que a gente não tinha a dimensão que a gente tem hoje, mas já deu para entender um pouco. O pessoal queria mais o Mads Mikkelsen do que o Henry Cavill. Só que a paixão dele pelo personagem fez com que ele se entregasse muito em The Witcher, e aí acabou conquistando todo mundo, né? E aí depois passou um tempo, ele seguindo como The Witcher e tudo mais, e aí na segunda temporada ele já deu uma entrevista falando que ele gostaria de algumas mudanças lá, né, da primeira pra segunda, em relação aos diálogos do Geralt. Ele queria que o Geralt tivesse mais falas. Isso porque na primeira temporada o Geralt ficava grunhindo e tudo mais, né, e ele não falava muito, então isso daí estava incomodando o Henry Cavill, porque o Geralt nos jogos ele até fala bastante, nos livros também ele fala bastante. Ele é aquele cara que, quem conhece o Geralt por cima fala, ele é caladão mesmo, né, mas aí a gente vê que ele passa essa postura de caladão, só que quando ele começa a falar ele não para mais, né. Então aparentemente as pessoas que estavam trabalhando no roteiro da série conheciam o Geralt por cima, e isso não faz muito sentido, pô. Se você tá trabalhando numa série de uma adaptação de um livro, você não pode conhecer o personagem por cima, você tem que conhecer ele a fundo. A imagem que o Geralt passa é de que ele é quietão, de que ele não gosta de falar, só que a gente sabe que quando ele começa a falar, nos livros é muito isso, quando ele começa a falar ele não para mais, começa a desabafar e tudo mais. Ele deve ser o bruxo que mais fala, assim, de sentimentos, né? O bruxo que mais tem sentimentos entre os bruxos, porque tem muito isso de, bruxo quando passa pelo teste das ervas lá, pela prova das ervas, não tem mais sentimento e tudo mais. E o Geralt mostra que isso não é verdade. Quando ele começa a falar dos sentimentos dele pela Yennefer, pela Ciri e tudo mais, ele não para mais, ele fica lá. Então ele realmente é tagarela, né? A gente tem outros bruxos que falam muito, mas eles são piadistas e tudo mais. O Geralt, ele é muito mais sentimental, e as falas dele passam muito isso também. Então, da primeira para a segunda temporada, o Henry Cavill já tinha pedido para que ele tivesse mais falas. E isso foi atendido porque na segunda temporada ele realmente tem mais falas. Só que a segunda temporada fugiu um pouco dos livros, né? Muita gente reclamou, tem muitas situações ali que não fazem sentido, realmente não fazem muito sentido com o que a gente lê ali nas páginas. Tanto que eu até fiz um vídeo tentando justificar a morte do Eskel de uma forma que realmente ele pudesse voltar para as próximas temporadas, para a terceira e para a quarta temporada de The Witcher. Então, tipo, no vídeo eu falo basicamente, depois vocês assistam que tá linkadinho aqui em cima, que aquele não era o Eskel de verdade, que o Eskel ainda tá por aí e tudo mais. Então, né, eles mataram um personagem na série que é muito importante, né, pro futuro da história. E isso daí desagradou muitos fãs, e o Henry Cavill, sendo um dos maiores fãs, a gente vê o entusiasmo dele sempre com o personagem, também não ficou feliz. A gente tem que lembrar também que as filmagens da segunda temporada de The Witcher foram paralisadas por um longo tempo, porque o ator sofreu uma lesão muito grave no set, né? Ele se machucou gravando as cenas dele, e aí também a gente vê de novo o quão ele se entregava pelo papel, se machucou fazendo cenas que provavelmente eles ofereceram pra ele, ó, se você quiser um dublê faz. E foi uma lesão feia, porque ele ficou alguns meses aí fazendo fisioterapia pra se recuperar, pra poder voltar a gravar.
E aí, em dezembro de 2021, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, né? Ele soltou uma entrevista pro NME, que tá também no link aqui, falando que ele gostaria que a terceira temporada fosse mais fiel aos livros. Então a gente lembra na primeira entrevista, antes dele conseguir o papel, dele falando que ele amava os livros. E agora a gente vê ele pedindo muito pra terceira temporada ser mais fiel aos livros, porque a segunda não tinha sido nada fiel. Algumas matérias lá e a forma como ele coloca isso na entrevista também indicam que, tipo, isso era uma condição primordial, né? Se uma pessoa tá fazendo uma adaptação e ela ama o material original, ela vai, obviamente, querer que essa adaptação seja fiel. E faz muito sentido esse pedido dele. Aparentemente, né, isso foi antes do começo das filmagens da terceira temporada, aparentemente ele gravou a terceira temporada inteira e não gostou do caminho que a série estava tomando. Isso é meio preocupante para quem não gostou da segunda, porque se a terceira temporada não corrigiu isso, e aparentemente não corrigiu, a gente também vai ter muitas coisas para reclamar dessa terceira temporada, que ainda tem o Henry Cavill como Geralt. Essa terceira temporada já foi filmada e vai ser lançada em 2023. Então, em dezembro de 2021, ele pediu para a terceira temporada ser mais fiel aos livros. No meio de 2022 ele grava a terceira temporada, e na parte final de 2022 ele fala que ele está saindo da série. O que será que aconteceu, né? Será que realmente eles não fidelizaram em relação aos livros? Eu acredito que não, e a gente tem mais uma prova de que a Netflix escolheu pessoas que não deveriam estar ali trabalhando com The Witcher para cuidar deste universo. No dia 24 de outubro, esse mês, esse ano, faz pouquinho tempo, saiu uma entrevista de um dos produtores de The Witcher, o Bio de Maio, que também escreveu 2 episódios de The Witcher. Entre as 2 temporadas ele escreveu 2 episódios. Nessa entrevista, ele fala que trabalhou em séries e dá o exemplo de The Witcher, onde alguns dos roteiristas não gostavam do material original e até ativamente zombavam dos livros e dos jogos. Então, um roteirista fala isso, e ele estava falando isso não no contexto de The Witcher, porque ele também foi contratado pela Marvel para ser o showrunner, esse roteirista, para ser o showrunner de X-Men 97, e ele falou que uma obrigatoriedade para fazer parte da equipe de roteiristas dele é você ser um fã ativo. Ele falou que pessoas que trabalham com universos de ficção, adaptações de outras obras, que não são fãs das obras originais, não podem estar ali, porque para você acrescentar algo a uma mitologia, você tem que gostar da mitologia antes, né? Você tem que conhecer a mitologia antes. E é isso que ele fala na entrevista dele, e ele cita The Witcher, falando que alguns roteiristas lá zombavam do material original, e isso é bizarro, cara, isso é bizarro. E a gente sabe como o Henry Cavill é apaixonado por isso, né? A gente já viu, acabei de botei aqui no começo ele pedindo o papel. A Netflix não queria um grande ator para ser o Geralt nesse começo. Queria pegar um ator mais ou menos como eles escolheram a Yennefer e a Ciri, que são atrizes que não eram conhecidas na época que foram anunciadas na série. E o Henry Cavill ele insistiu tanto que ele conseguiu o papel e ele encarnava muito. A gente viu já as atrizes falando que ele andava com a peruca lá no set, com o olho amarelo, que até o cachorro do Henry Cavill assustava quando ele tava de Geralt, e ele ficava muito no personagem. Ele incorporou realmente a voz, tudo mais, né? E imagina ele vendo o material da série destruindo tudo que ele leu, tudo que ele amava e seguindo por um caminho que ele não gosta, né? Então isso daí deve ter complicado muito pra ele. Ele deu essa condição pra ele continuar antes de filmar a terceira temporada e aparentemente não foi ouvido. A gente só vai descobrir se realmente não foi ouvido quando a gente assistir a terceira temporada, só no ano que vem. Mas aparentemente não foi ouvido. Ele também teve uma lesão mais leve, mas teve uma lesão no set na terceira temporada da série. E aí, como ele voltou ao Superman, ele também não precisa mais ficar se desgastando com a equipe, né? Desde a primeira temporada ele vem reclamando de algumas situações de roteiro. Não tinha muita fala, porque entenderam aparentemente o personagem um pouco errado, e da segunda para a terceira ele pediu mais fidelidade ao livro, e aparentemente ele também não foi ouvido. Nesse momento, eu acho que mesmo se ele não tivesse o Superman, ele não ia ficar, ele já, da segunda pra terceira ele já tinha dado a letra. Se não melhorar, mano, eu não vou, é uma condição pra eu continuar como Geralt. Então, foi tudo isso, né? Então, basicamente, a culpa não é dele, Henry Cavill. Ele conseguiria, muito pela paixão que ele tem pelos personagens, conciliar o Superman ao Geralt. Eu acho que ele conseguiria fazer isso de uma forma até
tranquila. Ele poderia até acabar abdicando de outros papéis, eu acho que ele faria isso também, pra manter esses 2 papéis que são extremamente importantes pra ele. Então, gente, ele avisou a Netflix há muito tempo. A Netflix não se mexeu, não mudou os quadros de roteiristas, não mudou. A Lauren Hissrich, que é a showrunner de The Witcher, né, do universo, ela cuida de todo esse universo aí. Ela não, aparentemente, ela não se mexeu, ela deixou as pessoas trabalhando lá, mesmo algumas pessoas provavelmente que zombavam eu acredito que as pessoas que zombavam dos livros foram demitidas, pelo menos eu espero que isso tenha acontecido. Mas, aparentemente, algumas continuaram lá, sem respeitar o material original, e isso foi a gota d'água pro Henry Cavill, que falou, mano, eu não consigo fazer mais, não vou mais me desgastar. E eles, provavelmente a Netflix, que deu a notícia antes do Henry Cavill, eles esperaram, eu acho, isso aqui já é suposição minha, eles esperaram essa parada do Superman vir à tona pra avisar que ele estava saindo, justamente pra meio que tirar um pouquinho da sua própria culpa, né? Então a Netflix fala, ó, vamos jogar a bomba aí logo agora, porque aí o pessoal vai achar que é pro Superman e vai brigar com ele, né? E o Henry Cavill, quando a matéria saiu mais ou menos junto ali, né? A Netflix avisou no Twitter, o Henry Cavill avisou no Instagram, e aí, no primeiro momento, até eu pensei, falei, putz, ele aceitou o Superman e já largou a mão do Geralt. E aí depois, com mais frieza, eu falei, putz, isso não faz muito sentido, porque, mano, ele ama o Geralt, né? Ele fez muita força pra ter esse papel. E aí, quando a gente pesquisa tudo isso, a gente entende o real motivo. Roteiristas que não entendem o material original estão trabalhando em The Witcher, aparentemente. A 3ª temporada não mudou o que o Henry Cavill tinha pedido pra mudar. E aí, ele cansou de brigar, agora ele pode voltar ao Superman, tem um ambiente lá muito melhor com o The Rock, dando uma liberdade pra ele também, o The Rock comandando uma nova era na DC, o James Gunn também comandando uma nova era na DC, são pessoas que agora querem o Henry Cavill de volta, e lá ele vai ter mais liberdade criativa pra isso, enquanto na Netflix ele ficava pedindo, e as pessoas não ouviam ele, achavam que o amor dele pelo personagem faria com que ele ficasse ali, aguentando todas essas mudanças e vendo o material, o universo que ele tanto ama, ser destroçado, tá ligado? Então, eu acredito que é muito mais culpa da própria Netflix, da Lauren Hissrich lá, que não ouviu o que ele falou, do que do próprio Henry Cavill. Ele insistiu muito, ficou 3 temporadas pedindo mudanças, não viu essas mudanças acontecerem e simplesmente falou, ó, agora não é mais comigo, eu vou tentar continuar assistindo a série, essa 3ª temporada me preocupa por conta do Henry Cavill já ter abandonado depois, então ela também não deve seguir muitos livros. E em relação ao Liam Hemsworth, eu gostei da escolha. Eu acho que se tivessem anunciado ele como Geralt de primeiro momento, as reações seriam iguais quando anunciaram o Henry Cavill, divididas ali, e ele também surpreenderia. Ele é um bom ator, ele é um bom ator de ação, fez Mercenários, fez Jogos Vorazes e tudo mais, então eu acho que ele vai conseguir ser um bom Geralt. O problema de The Witcher não é o Geralt do Henry Cavill é perfeito, e o Geralt do Liam Hemsworth tem tudo pra ser bom também. O problema de The Witcher é o roteiro, tá? Então, se os roteiristas se mexerem, se colocarem mais pessoas como o DeMaio, por exemplo, para trabalhar nos roteiros da série, pessoas que conhecem e amam o material original, a série tem sim futuro. Agora, se deixar a gente que zomba dos livros originais, que zomba dos jogos trabalhando na série, aí não vai dar certo mesmo. Então é isso, pessoal, quero saber o que vocês acham disso tudo, comentem a opinião de vocês aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau.